Em um céu repleto de mistérios, onde incontáveis estrelas brilham como faróis de esperança, surge uma pergunta que ecoa através dos séculos: como as estrelas guiaram os navegadores no passado? À medida que olhamos para o vasto universo, a conexão de nossa própria existência com essas luzes distantes se torna um espelho fascinante da condição humana. Neste vídeo, vamos embarcar em uma jornada intensa e evocativa, explorando como os navegadores, guiados pelas estrelas, desafiaram as tempestades e cruzaram oceanos, desbravando terras desconhecidas. Ao longo do caminho, você descobrirá verdades inesperadas, revelações surpreendentes e momentos de inspiração que deixarão sua imaginação à deriva nas vastas águas da história. Imagine-se há mais de 1000 anos, em uma pequena embarcação de madeira. O ar está impregnado com a maresia, e a única companhia são as ondas batendo contra o casco. Agora, olhe para cima. Em um céu negro como a noite, muitas estrelas estão a brilhar. Você está perdido em alto mar, mas, ao mesmo tempo, não está sozinho. As estrelas são sua única bússola, um intrincado mapa celeste que leva você a novos mundos e aventuras. Você pode estar se perguntando, como isso era possível? Como, em meio à imensidão do oceano, os navegadores eram capazes de traçar seu caminho guiados exclusivamente pelas constelações? Para entender essa história, precisamos voltar ao início das grandes navegações, onde a busca por novas terras e tesouros era uma obsessão. Os navegadores de civilizações antigas, como os fenícios, os vikings e os árabes, usavam as estrelas como uma ferramenta indispensável. As constelações serviam não apenas para mostrar o caminho, mas também proporcionavam um senso de segurança em um mundo cheio de incertezas. Ao muitas vezes serem guiados pelo brilho do norte, ou estrela polar, esses intrépidos viajantes descobriram rotas marítimas que mudaram o curso da história. Uma das filosofias subjacentes à navegação estelar é a ideia de dependência. Os navegadores não apenas olhavam para as estrelas, eles estavam totalmente imersos no ambiente ao seu redor, sentindo as mudanças do vento, observando o movimento das ondas e, é claro, captando a posição celestial das estrelas. Você pode estar se perguntando até onde essa conexão vai? A verdade é que essa abordagem sinérgica entre homem e natureza foi um dos alicerces das grandes explorações marítimas. Você sabia que os polinésios, um dos povos mais notáveis em termos de navegação, conseguiam cruzar vastos oceanos sem a ajuda de mapas ou bússolas? Eles observavam as constelações, mas também eram atentos às aves em migração, às correntes marítimas e até ao crescimento das nuvens. Que habilidade! Essa diversidade de métodos compõe um mosaico riquíssimo de conhecimento ancestral que parecia transcender as limitações das ferramentas tecnológicas da época. Ao conhecer essas representações celestiais da sua cultura e história, mais uma vez devemos parar e refletir. Que lições essa profundidade de conexão com o cosmos pode nos ensinar hoje, em uma era repleta de distrações? E se olhássemos para as estrelas não apenas como objetos sólidos no céu, mas como símbolos de nossa própria jornada, repletos de lições pessoais e coletivas? Falando sobre simbolismo, é interessante notar como muitas das constelações que os navegadores usaram carregam histórias e mitologias. Por exemplo, a constelação de Órion, que se destaca em muitas culturas, não serve apenas como uma guia, mas também como um conto de heroísmo e aventura. Para os egípcios, era a representação do deus da caça, enquanto para os marinheiros contemporâneos, continua a ser um marco inconfundível no céu. Mas o que isso significa para nós agora? Essa interligação de céu e terra mostra que, não importa onde estejamos, sempre buscaremos por histórias que nos conectem. À medida que os séculos passaram, as estrelas continuaram a ser faróis para aqueles que se aventuravam em mares desconhecidos. As técnicas de navegação tornaram-se mais sofisticadas, mas a essência permaneceu a mesma. Os navegadores árabes, por exemplo, contribuíram significativamente para o desenvolvimento da navegação astronômica. Com o uso de astrolábios e a medição dos ângulos das estrelas acima do horizonte, eles foram capazes de calcular sua posição no mar com uma precisão impressionante. Você pode imaginar a intensidade daquela experiência? Um mar revolto, as ondas implacáveis, e ainda assim, a certeza que vem do céu. Você sabia que os nativos da Polinésia produziam suas próprias cartas marítimas? Com conchas sticks, estas cartas eram uma vasta rede de informações sobre ilhas e recifes, criando um livro de navegação tridimensional. E mais impressionante ainda, essas cartas não eram estáticas, eram projetadas para mudar com o tempo, levando em conta as variações das marés e as correntes. Isso revela uma profunda sabedoria que vai além do simples ato de navegar, trata-se sobre a adaptação e a resiliência diante das adversidades.
Essas tradições orais e visuais de excelência na navegação foram transmitidas por gerações, colocando o conhecimento do céu e do mar como protagonistas. Agora, imagine a sensação de estar em uma embarcação, rodeado por mar aberto, guiado por vozes ancestrais ecoando dentro de você, mesmo que você nunca tenha visto ou vivido ao lado desses navegadores. Você poderia sentir essa conexão? E se eu dissesse que, mesmo em uma era moderna repleta de tecnologia, essa conexão ainda permanece viva? O que as estrelas significam para nós hoje? Elas continuam a nos instigar, despertar nossa curiosidade e nos lembrar da imensidão do universo. À medida que a exploração espacial avança, a questão que fica é: de que forma as estrelas ainda estão moldando o nosso caminho? À medida que nos aprofundamos mais na história, vale a pena notar a forma como as estrelas impactaram a cultura e a arte. As histórias de navegadores e suas aventuras encontram eco em canções e poemas tradicionais, e até mesmo em obras literárias. A estrela que guiaram os navegadores não é apenas uma luz no céu, torna-se uma metáfora poderosa para a esperança, a perseverança e a busca por significado em meio à vastidão da existência. Muitos marinheiros e exploradores eram também poetas em suas almas, contando histórias de viagens e desventuras que cruzavam oceanos e continentes. Isso nos leva a refletir: será que a verdadeira navegação vai além das merecidas conquistas materiais e abrange a busca por conhecimento e significado? Quando olhamos para o céu, podemos perceber que as experiências vividas, as lições aprendidas e as ligações formadas são tão importantes quanto as terras conquistadas. Devemos considerar, então, como essa tradição se reflete nos dias de hoje. Navegadores contemporâneos, sejam eles astronautas ou exploradores dos mares, continuam a olhar para o céu em busca de orientação e inspiração. O mesmo céu que fascinou nossos ancestrais agora abriga sondas espaciais que remontam informações de planetas distantes, e essa contínua busca pela exploração reafirma uma verdade fundamental: somos, e sempre seremos, viajantes em um universo vasto e misterioso. Quando os astronautas da NASA realizam suas missões, muitos deles compartilham uma experiência modesta em um olhar para a Terra de longe e reconhecer a nossa própria fragilidade, a beleza e a complexidade da vida. Essa visão do planeta azul suspenso no espaço nos lembra que, assim como os navegadores de outrora, também dependemos de algo maior, de um senso de comunidade que transcende fronteiras e divisões artificiais. Na imensidão do espaço, todas as diferenças humanas parecem pequenas diante da grandiosidade do cosmos. Além disso, o anseio por desbravar mares cósmicos e explorar novos mundos, em muitos aspectos, uma extensão do mesmo desejo que impulsionou os nossos ancestrais a navegar sobre os oceanos. Cada nova descoberta é como uma estrela brilhante que se acende em nossa mente, convidando-nos a explorar mais e mais. Não é apenas a tecnologia que impulsiona essa exploração, mas também a curiosidade inata do ser humano que nos leva a perguntar: o que mais existe além daquilo que conhecemos? E ao refletirmos sobre essa incessante busca pelo desconhecido, encontramos uma continuidade de saberes ancestrais e práticas modernas. Assim como os navegadores antigos usavam todos os recursos ao seu alcance, hoje utilizamos uma combinação de métodos novos e antigos para entender não apenas nosso lugar na Terra, mas também o nosso lugar no universo. Além da conexão com o cosmos, a capacidade de olhar para as estrelas como símbolos de esperança e inspiração é essencial para o nosso bem-estar coletivo. Em tempos de incertezas, como crises sociais, pandemias e desafios climáticos, as estrelas se tornam um lembrete de que a humanidade é capaz de adaptação e resistência. Olhar para o céu nos convida a sonhar com o futuro e a acreditar que, mesmo em meio à escuridão, sempre há uma luz a nos guiar. O papel das estrelas nas culturas contemporâneas também está intimamente ligado à arte e à ciência. Não só como inspiração para poetas e escritores, mas também como fundamento para novas tecnologias, as estrelas continuam a nos instigar a olhar para cima em busca de soluções criativas para os problemas que enfrentamos. As constelações, que eram utilizadas para prever o futuro e guiar viagens, agora nos fornecem informações que nos ajudam a prever os padrões climáticos, as mudanças de habitats e até mesmo a saúde do nosso planeta. No campo da ciência, o estudo das estrelas e a exploração do espaço têm um impacto significativo em nossas vidas diárias. Tecnologias desenvolvidas para a navegação espacial, como o GPS e sistemas de comunicação por satélite, são frutos do mesmo desejo de explorar e entender o cosmos. Essas inovações não apenas tornam a nossa vida mais prática, mas também nos proporcionam um novo entendimento sobre a interconexão de todos os fenômenos naturais. Porém, é importante lembrar que, mesmo com todo o avanço tecnológico, a essência da navegação pelas estrelas não se limita a coordenadas e medições precisas.
A intuição, a sabedoria adquirida pela experiência e a habilidade de ler os sinais da natureza continuam a ser qualidades valorizadas. Assim como os navegadores ancestrais nos ensinaram a manter um relacionamento respeitoso e harmonioso com o mar, hoje devemos refletir sobre o que significa cuidar da Terra, nosso lar. O chamado à sustentabilidade e à preservação do nosso planeta pode ser visto como um paralelo à antiga prática de navegação estelar. Envolver-se em práticas que reconheçam e respeitem a natureza é vital para garantir um futuro saudável para as próximas gerações. De forma semelhante a como os navegadores se baseavam nas estrelas para se orientarem nos mares, devemos nos deixar guiar pela sabedoria da Terra e por um compromisso firme com a conservação do meio ambiente. Forjando links entre passado e presente, vemos que as estrelas continuam a alimentar nossas esperanças e aspirações. Mergulhe em suas próprias tradições e histórias, e você pode descobrir que, dentro de você também reside um navegador. Um explorador que busca significados em meio à complexidade da vida, que anseia por conectar-se com os outros e que luta para entender seu propósito. Às vezes, isso pode significar olhar para cima, para aquele céu vasto, e não apenas como um manto de estrelas, mas também como um espaço onde cada uma delas brilha com um significado especial. Então, ao olharmos para o futuro, como podemos aplicar as lições aprendidas com nossos antepassados? Como podemos integrar essa conexão com o cosmos em nossas vidas diárias? Eu o convido a fazer uma pausa e refletir sobre isso. Lembre-se das noites passadas observando as estrelas ou das histórias que você ouviu sobre grandes navegadores e exploradores. Esses momentos não são apenas memórias, são partes do tecido de nossa existência, lembranças poderosas que formam um legado coletivo. Em sua própria jornada, considere anotar suas experiências ou pensamentos com base nessas reflexões. O ato de escrever pode ajudar a solidificar uma conexão mais profunda com o que as estrelas representam, não apenas um ponto de referência para a navegação, mas também um símbolo de conexão e um chamado para a busca incessante de conhecimento. Transporte-se para os mares mais profundos da sua própria mentalidade, onde as estrelas podem guiar não apenas os navegadores, mas também cada um de nós em nossas respectivas jornadas. Ao final, ao traçarmos nosso caminho sob as estrelas, que possamos ser sempre guiados pela sabedoria de nossos antepassados. Que as lições do passado ressoem em nosso presente e nos inspirem a criar um futuro mais consciente, conectado e significativo. Que nunca esqueçamos que, assim como os navegadores que nos precederam, também temos a capacidade de traçar nosso próprio destino e, a partir dele, encontrar a nossa luz no vasto mar da existência.